Olá pessoal, então tendo já o nosso desenho pronto, o nosso desenho da aula anterior, né, que foi um desenho assim, com uma riqueza de detalhes consideravelmente alta, né, a gente pode criar uma impressão para esse desenho, né. Então hoje, o foco da aula de hoje vai ser a viewports, né, criação de viewports e criação de blocos. Então assim, eu vou estar passando hoje a nossa primeira a apresentação disso. Em seguida eu vou fazer, na próxima semana a gente vai combinar uma aula mais prática com alguma coisa pelo Teams, né, e com alguma atividade ah, síncrona, para que eu possa realmente explicar os detalhes, né? Agora é uma explicação mais geral de como isso funciona, para que vocês conheçam essa ferramenta. Então a primeira coisa para que a gente possa fazer a configuração das folhas de desenho que eu preciso é que eu tenha o desenho pronto. Então por isso essa aula vai ser especificamente sobre questão de configurações. Então esse é o desenho da última aula, né? Eu vou partir dele então para fazer essa apresentação. Então, aqui uma questão bem importante em relação às impressões, né, é o seguinte: a gente tem o model, que é onde a gente faz o desenho, né? O model, ele é um plano infinito, tá? O que significa ser um plano infinito? Significa que se eu quiser fazer uma linha com 999 mil quilômetros, uma linha que ligue em distância, né, o Sol da Terra, a distância do Sol da Terra, e fazer vamos dizer assim, a gente quer fazer o sistema solar em escala, eu consigo fazer o sistema solar em escala. Por quê? Porque eu não tenho uma dimensão, né? Então o meu model realmente é um plano infinito. Eu posso fazer um desenho extremamente pequeno, eu posso fazer um desenho de uma bactéria em escala, certo? E eu posso fazer um desenho do sistema solar em escala. Então é um plano infinito, né? Eu defino a escala e com isso eu consigo fazer o desenvolvimento do desenho exatamente da forma que eu preciso, né? Entretanto, a impressão ela tem escala e tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, para eu criar uma folha de impressão, eu vou no layout, né? Eu tenho aqui embaixo a opção de layout. Quando eu clico no layout, ele vem para uma folhinha branca, que é a minha folha de impressão, certo? Essa aqui que a gente precisa configurar hoje, né? Essa aqui que a gente precisa ter cuidado para configurar. Então eu vou deletar o que tem aqui para que a gente comece uma configuração do zero. O que tinha ali, pessoal, é uma viewport, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escolher a folha. Então se eu clicar com o botão direito na minha página e der um Page Setup Manager, vai dar opções, eu vou dar um modificar e ele vai vir com uma telinha aqui que vocês ainda não estão vendo, mas vocês já vão ver. Só um pouquinho que eu vou compartilhar essa tela para vocês, que essa tela é uma tela importante de configuração. Ok, tá? Vamos lá, então, vamos fazer uma transição aqui. Agora vocês estão vendo ela aqui, não de forma dinâmica, mas já estão vendo. Então, esse primeiro ponto aqui, que é o name aqui em cima, eu vou escolher o tipo da minha impressora, né? Eu posso escolher uma impressora específica para imprimir e dar um OK, e daí com isso já imprimir, se for uma plotter, né? Se eu tiver em casa, eu posso, eu tenho a minha HP aqui, 4640, por exemplo, eu posso imprimir, mas a forma mais simples e melhor de fazer essa questão de impressão é você imprimir em PDF. Então, existem impressoras em PDF que você pode imprimir, né? E existe também o DWG to PDF aqui que cria o teu desenho em formato de PDF. Eu vou usar o DWG to PDF aqui porque esse aqui já vem, né, com todos os AutoCADs, né? Existe aqui, por exemplo, aqui eu tenho o PDF Creator, aqui eu tenho outras formas outros tipos de PDF, mas pode ser que você não tenha. Esse DWG to PDF ele já é padrão do AutoCAD, certo? Então aqui eu escolho as folhas, né? Eu tenho algumas folhas padrões, né? Eu tenho aqui a 4, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó, as folhas padrões são essa aqui, ó.
ISO Blended, daí eu tenho A4, A3, A2, A1 e A0, e tem A5 também. Então, olha só os tamanhos. Isso faz parte da ementa, então é um ponto muito importante, né? Vocês não estão vendo, mas eu passo para vocês por e-mail o tamanho padrão das folhas, tá? As folhas, elas funcionam da seguinte forma. Uma folha, nesse padrão de tamanho A, que a gente usa muito A4, né, para as nossas impressões de rotina, ela é exatamente o dobro da outra. Então, se eu tiver uma folha A4 e cortar ela exatamente no meio, eu vou ter duas folhas A5. Se eu tiver duas folhas A4 e colocar duas, uma em cima da outra na horizontal, eu vou ter uma A3. E assim vai indo. Então, percebam, ó, A5 tem 148 por 210. A 4 tem 297 por 210. Então, o 148 dobrou ali, virou 297, né? Aproximado, essa é a escala. Para 210. A A3 tem 240, que seria o dobro de 210, desculpa, 440 por 297. E assim vai indo, tá? Esse desenho aqui a gente pode colocar numa A4, né? Ali vai ter as duas opções, escala, etc, né? E vamos dar um OK. Então, eu vou ter a folha aqui 297 por 210, né? Minha folha está na horizontal. Eu posso escolher aqui questão de vertical horizontal aqui no cantinho, né? Vamos ver se vocês estão vendo. Quando eu clico aqui fica numa posição diferente o mouse, mas é ali onde tem o desenho da folha, né? Eu vou poder escolher aqui como que eu quero fazer a impressão, né? Aqui eu sempre gosto de colocar o window, eu gosto de, na verdade, eu gosto de criar a folha para imprimir dentro da folha. Vou mostrar isso para vocês. Bom, então vamos dar um OK aqui por enquanto, depois eu continuo essa configuração, tá? Ó, ela já está ali do tamanho da A4, mas eu vou criar uma folha só para vocês verem. Então, qual que é o tamanho da minha folha? A minha folha tem F8, 297 por 210. Deu. Vamos ver aqui. Bom, a minha folha está criada aqui, né? Está aqui. O que que eu faço? Eu gosto de criar uma folha porque daí é mais fácil de pegar ponto de referência para fazer desenho, tá? Voltando lá naquela configuração, né, vou dar um modificar. Eu tô com a minha folha aqui, eu vou dar um window e vou selecionar de um canto até o outro canto, né, da minha folha. Aí ficou vermelhinho ali, né, porque ela pega em cima, né? Quando ela pega exatamente em cima, ela fica vermelhinho, indicando que eu tô com ela sobreposta. Então, ou seja, a linha que eu coloquei no desenho, ela não vai ser impressa, por isso que ela fica em vermelho ali, essa questão de configuração, tá? Vocês ainda não estão visualizando. Calma aí. Deixa eu dar um OK aqui. Close. Não, ainda não. Calma aí. Se eu der um Ctrl P também, eu vou entrar nessa janela de configuração. Aí. Então aqui eu dou um window, né? Pego a minha folha, pego de um canto a outro, pam, dou OK. Dou um center to plot, ela fica vermelhinha aqui, né? Por esse detalhe, né? Se eu der um fit to paper aqui, ó, ela deixa de ficar vermelha. Mas o que que acontece? Fit to paper, eu reduzo o tamanho do desenho para que ele caiba dentro da impressão. Quando eu faço isso, eu perco a minha escala. Ó, tá 1.008, né, diminuído. Por isso, não é adequado usar fit to paper quando eu tenho um desenho em escala. Eu sempre tenho que usar 1 para que ele fique exatamente na escala do desenho. Se eu der um OK, ele vai imprimir. Aqui tem algumas opções de impressão também, né? Eu posso imprimir em escala de cinza, eu posso imprimir em monocromático, aqui monochrome, grayscale ou none para ele imprimir com todas as cores. Então, tem várias opções, qualidade de impressão, etc., né? Que eu posso estar configurando para imprimir alguma coisa. Por exemplo, tem alguns lugares que cobram mais barato, né, por uma impressão monocromática. Então, muitas vezes você pode querer imprimir monocromática. Qual a diferença de monocromática e escala de cinza e colorido? Se você colocar
colorido e mandar imprimir num lugar que tenha impressão em escala de cinza, simplesmente uma linha vermelha vai ficar um cinza, né? Ao invés de ficar com toda a cor. Não tem problema. Monocromático já é diferente. Monocromático, onde tem linha, ele pinta preto. Então, existe uma cor só, monocromático. Então, você tem que tomar cuidado se imprimir monocromático, porque ele vai pintar tudo, né? Mesmo as linhas que você deixou em cor mais clara. Então, tem que tomar esse cuidado. Se for para imprimir, né, querer economizar, eu recomendo que usem escala de cinza, que aqui é o Grayscale, né? Eu vou deixar none porque se você mandar uma impressão colorida e falar que você quer numa empresa que faz plotagem, né, e falar que você quer que fique em escala de cinza, né, ou desenho preto, eles vão imprimir em escala de cinza mesmo você mandando em colorido. Então eu sempre deixo o nome aqui, é uma sugestão, tá? Se vocês quiserem pode deixar também. Então estamos aí com a configuração pronto. Se eu der um OK aqui, como eu tô colocando impressão, ele vai realmente imprimir, então eu vou dar um apply to layout, né? Vamos melhorar essa pronúncia, para que ele fique já essa configuração salva, eu dou um cancelar só para que ele não salve ainda esse PDF. Tá, então aqui eu tenho a folha de impressão, a minha folha de impressão já está no A4, eu desenhei a linha, né, para essa folha de impressão, tá aqui, né, para eu ter como referência, e ele vai imprimir aqui dentro, beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar viewports, né, então eu vou colocar aqui viewports, que são viewports, se eu colocar viewports, escrever viewports, enter, viewports são visualizações da impressão. Então eu dou um OK, né, e seleciono uma área de impressão. Eu vou colocar um pedacinho aqui só para vocês verem como é que fica. Ó. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque no desenho eu posso estar imprimindo na mesma impressão, eu posso estar imprimindo tanto a questão de diferentes escalas quanto a questão de diferentes partes do desenho separado. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma visualização maior deste furo, né, em detalhes. Então, você pode colocar numa escala maior, né, que na verdade uma escala maior é menor, né, que tipo assim, se o desenho está 1:10 seria uma escala maior seria tipo 1:5, né, tem que tomar cuidado nessa proporção, né, porque ele o que isso significa? 1:10 significa que o desenho está impresso 10 vezes menor do que ele é. Então, por exemplo, para você imprimir uma casa de 100 metros quadrados, que tem, por exemplo, 100 metros quadrados, vai ter, por exemplo, 10 por 10, né? Então, 10 de comprimento e 10 de largura, né? Uma casa quadrada. 10 metros, eu tô falando de metros para centímetros, né? Uma folha tem 21 centímetros, então, que dá 210 milímetros. 10 metros vai ter quantos centímetros? Vai ser 10 vezes 100, então vai ter 1000 centímetros. 1000 centímetros seria o tamanho da casa, né? Essa casa de 10 metros. Se eu usar a escala 1:10, essa escala vai ter 100 centímetros, então eu precisaria de uma folha de 100 centímetros para fazer essa impressão. Se eu usar uma escala de 1:100, essa casa vai ter 10 centímetros. Né? Então, eu estou dividindo ela, uma casa de 10 metros, se eu usar a escala 1:100, vai ter 10 centímetros. Por quê? Porque 10 metros vai dar 1000 centímetros, 1:100 é 1 dividido por 100, que dá 10. Então, a minha casa tem 10. Bom, para que eu estou falando isso? Porque eu quero saber se a minha casa cabe numa impressão A4, né, que é 210 por 297, ou seja, 21 por 27, né, em centímetros. Eu tenho uma casa de 10 centímetros por 10 centímetros. Então, essa casa desenhada em escala de 1:100, ela cabe dentro da minha folha A4. Entenderam? Pessoal, essa parte é uma parte bem conceitual que talvez é um pouco difícil de entender. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo e tenta entender essa explicação que eu fiz. Então, a resposta seria sim, eu conseguiria imprimir em escala dentro do desenho. Tá. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui
é criar margens, né? Eu vou passar a especificação de margens para vocês também, né? Aqui eu vou criar margem de... a gente pode colocar uma margem aqui. Sempre a margem da esquerda é maior, tá? A margem da esquerda ela é maior, por quê? Porque geralmente na esquerda é onde eu apostilo o projeto. Então, sempre na esquerda é maior, a parte da direita é a parte mais importante, porque quando eu tenho uma folha maior que a 4, eu dobro, e a parte da direita é a parte que eu tenho essa visualização, certo? Então vamos lá, eu ainda vou mostrar para vocês, vou pegar num vídeo desse e mostrar uma folha de projeto para vocês verem, tá? Então vamos colocar aqui 5 Enter, vamos pegar aqui daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, meio centímetro, né? Meio centímetro ficou até pouco, mas tá bom. Vamos colocar um offset de 7 Enter, só para eu ter essa... Geralmente, na verdade, essa cota aqui ficou, essa margem ficou pequena, mas é para quê? Para que eu consiga realmente criar a impressão, né, dentro da folha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um filet de raio 0 para acertar o desenho, né, para que ele fique perfeito, as margens deste desenho dentro da minha folha. Fechou. Feito. A minha folha está criada, a minha margem está criada, ou seja, tudo que está dentro dessa margem tem que sair na impressão, certo? Se eu der um Ctrl P aqui e der um Preview, né, eu tenho que ver a impressão como ela vai sair. Por enquanto ela vai sair assim, certo? Percebam que a margem está aparecendo e a linha que eu criei para criar a folha não está aparecendo. Por quê? Porque ela não precisa, né? Então eu vou fechar isso aqui. Opa! Deu, é só dar um ESC que volta aqui para essa janela de configuração. Vou dar um cancelar aqui para voltar para o desenho. Perfeito. Então, assim, o que eu quero fazer aqui? Eu já criei isso aqui. Eu sei que essa folha aqui tem, vamos lá, vamos voltar à questão de configuração. Ela tem 297. 297. Menos, vamos ver se está certa a minha folha aqui, né? Vamos medir aqui. 297. Com o meu offset de 7 aqui e o meu offset de 5 aqui, ela ficou com 285. Bom, 285 está num tamanho legal aqui de impressão, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um selo aqui. O que é um selo, pessoal? Isso é uma informação que a gente vai usar para diversos projetos. O selo ele fica de acordo com o que vocês quiserem, tá? Tipo, o selo, ele é, vamos dizer assim, ele é personalizável de acordo com o que cada aluno quer fazer, né? Então, tipo, o selo de projeto, ele é a identificação do projeto, né? E cada projetista faz da forma que considera adequada. Então, eu vou criar algumas linhas aqui, vou colocar um offset de 10. Vamos ver como é que fica um offset de 10 aqui para as linhas. Fica bom, né? Para criar as informações. Então, aqui, pessoal, neste selo, eu vou colocar as informações do projeto. Geralmente na direita, tem que ser na direita, né? O correto é fazer na direita. Pode ser que vocês encontrem em cima ou em outra posição, mas o correto é fazer na direita, porque na direita você vai conseguir visualizar as questões de configurações. Então, eu vou colocar aqui as informações, né, do projeto dentro dessa área aqui. Deu. Então, eu vou colocar aqui projeto peça 01, né? Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Especificação, projeto peça 1, né? Vamos centralizar esse texto visualmente, a princípio. Na verdade, o adequado seria aumentar este tamanho. Aqui eu estou com 2,5 de tamanho, que é 2,5 cm. Vamos colocar um 5 aqui que vai ficar bom. Não, ficou demais. 4, 3 ficou bom. Deu. Agora a especificação, projeto 1, beleza, tá ok. Vamos copiar para baixo com referência esse aqui, ó. Eu posso pegar a referência para copiar e dele fica todos ficam da forma igual. Aí aqui eu coloco a segunda informação, projetista. Aí eu coloco meu nome aqui.
certo? Aí aqui eu coloco local. Na verdade, sempre tem, depois do projetista, vem responsável técnico. No caso, vocês podem colocar como projetista de vocês o nome de vocês e responsável técnico o meu nome, né? Então, vamos colocar aqui responsável técnico José. Então, aqui... Não, vamos fazer legal, vamos fazer aqui, ó. Aqui, vamos fazer assim. Para ficar igual, né? Todos ficarem iguais. Então, projetista nome. Projetista, na verdade, são vocês, né? O nome do aluno. Não coube meu nome completo, vou abreviar aqui, né? Porque eu usei um texto grande. Na verdade, aqui eu poderia puxar um pouco para a direita para caber, né? Então, vamos puxar um pouco para a direita, que ficou muito pequeno aqui. Então, 5, Enter. Aí, PR, Enter, Enter. Trim, né? Estiquei aqui no Stand, Extend, ou no Trim com Shift acionado. Deu. Então, especificação, projeto 1, projetista tal, tá, beleza. Local, o desk. Poderia colocar o desk Deps, né, que é o nosso departamento. E, por último, escala. 1 para X. Agora a gente vai acertar a questão de escala. Então, pessoal, eu estou com o desenho aqui pronto, já criei a minha questão de selo, muito importante, tá? Para nós, estou usando uma folha A4, tá? Então, se eu clicar 2 vezes na folha aqui embaixo eu tenho questões de escala. Se eu colocar 1 para 1, ela vai ficar exatamente, né, do tamanho que ficaria assim, ó. Vamos ver. Vamos aumentar isso aqui, ó. Em escala 1 para 1, pessoal, olha só o meu desenho. Esse desenho aí cabe dentro de uma folha 4, né? Por quê? Vamos pensar aqui em termos de dimensões, né? Olha só, eu tô com milímetros aqui, um desenho feito em milímetros, né? A escala do meu AutoCAD sempre está em milímetros inicialmente. Então, eu tô aqui com 45 mais 2 mais 25. Então, eu tô com 60 mais... mais 2 aqui, então estou com 85, estou com 100, estou com 10 centímetros. Se eu juntar esse desenho inteiro, eu tenho 10 centímetros, né? Ou seja, 100 milímetros daqui até aqui eu tenho mais ou menos 100 milímetros, né, pessoal? A minha folha tem 210 de largura, né? De altura, aliás. Então, pô, eu estou usando só metade da folha para fazer o desenho. Funciona, né? Então, 1 para 1 já funciona nesse desenho, porque esse desenho é um desenho bem pequeno, né? Tá, beleza. Vamos colocar aqui, então. Tá. Vamos imaginar que eu tenho diferentes escalas. Então, aqui eu tenho 1 para 1, tá? Essa parte do desenho está pronta. Eu não criei um layer para fazer esse desenho. Então, aqui é legal pegar e criar um layer para fazer o desenho. Vamos lá, um layer. Eu estou com um layer texto novo. Vou criar um layer novo aqui. Viewports, eu gosto de colocar. Viewports, tá? Por quê? Vocês já vão ver por quê. Porque se essa parte que está desenhada do meu layer que é a viewport, eu não quero que ela apareça na minha impressão. Então, o que eu faço? Eu posso aqui apagar, criar a luzinha aqui, ó, apagar. Ó, aí ela não vai aparecer no meu desenho e vai ficar ali. Estão vendo? Beleza, pessoal. Fechou? Até aí tranquilo, né? Tá, então vamos voltar, depois eu apago aquela luzinha ali da viewport, né, só para que eu esteja fazendo. Eu posso criar a viewport novamente ou simplesmente dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, ela vai ficar igual, mas daí eu dou um editar aqui para fazer o resto. Então tá, eu tô com ela aqui na verdade eu vou ter que colocar um pouco mais para baixo para que não fique sobreposta, né, e vou clicar aqui 2 vezes, vou colocar aqui nesse pedaço do desenho. Né? Aqui tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque quando eu clico 2 vezes dentro do desenho e eu deleto alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, ó. Deletei aqui na viewport. Quando eu cliquei 2 vezes, eu deleto direto no model também. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando eu estou mexendo aqui
com essa seleção aqui, que ela está se mexendo, eu estou mexendo lá no model, tá? A visualização está aqui, mas eu estou mexendo no model. Bom, aqui eu vou colocar a escala 1 para 2. Vamos mudar, não. 2 para 1. Vamos ver se eu consigo apresentar essa escala. Vai ficar meio difícil, mas vamos tentar. Aqui, na verdade, eu posso... Opa, fiz besteira aqui. Como esse aqui já está certinho, eu só vou mover a viewport, né? Ele já está certinho o desenho, então eu não preciso mexer em questão de desenho, né? É só acertar. Então vamos lá, vamos colocar esse aqui para cá. Esse aqui eu posso aumentar um pouquinho. E esse aqui eu vou colocar aquele lateral aqui. Esse aqui, na verdade, dá para ser 2 para 1. Aquele outro ali não dá. 1 para 2, na verdade. 2 para 1. Aí. 2 para 1 aqui. Vamos ver se eu consigo fazer esse aqui 2 para 1. Tá. Vamos mover isso aqui só para reorganizar. Esse aqui, então, é pequenininho. Eu consigo jogar ele aqui e visualizar bem, né? Esse aqui, se eu colocar 1 para 1, eu vou estar visualizando ele na escala do desenho. Lembra que eu sempre tenho que clicar 2 vezes fora, clicar 2 vezes dentro, para conseguir mexer nele. Esse aqui eu coloquei numa escala maior, só para mostrar para vocês. Vamos lá, então vamos colocar aqui. Pá. Ó, ele está numa escala maior. E esse pedacinho aqui eu vou ter que achar algum lugar para caber, né? Vamos ver se aqui cabe. Tá, aqui coube já. Na verdade aqui, ó, ele não está cabendo porque tem coisa a mais aqui que não deveria, né? Por quê? Porque aquelas cotas ali são parte do outro desenho. Então vamos acertar, acertei, pam, pam, pam. Fechou. Fechou, agora até sobrou espaço, né? Vamos ver se ele cabe aqui em cima. Eu tenho que desligar o orto para que eu consiga mexer ele em todas as direções. Não cabe. Ele tem que ficar aqui mesmo. Bom, tá aí. Tá feito. Esse aqui agora não precisa ficar mais aqui, dá para ficar aqui. Agora eu vou criar um texto aqui, tá? Só para especificar a cota. Então, vamos colocar aqui um texto aqui, que é assim, 1 para... na verdade, aqui é 2 para 1, essa é a escala. Então, eu vou colocar aqui ESC 2 pontos 2 para 1, né? Tá aqui. Esse aqui eu vou colocar a escala ESC 1 para 1, certo? Então, a escala aqui está de 1 para 1. E esse aqui eu vou colocar ESC 2 pontos 1 para 1. Bom, criei todas as escalas do desenho. Então, aqui, quando na minha indicação aqui do meu selo, eu vou colocar a escala indicada. Né? Então, tem duas formas de fazer escala. Quando o desenho é inteiro na escala, eu não preciso escrever isso. Simplesmente eu coloco a escala, por exemplo, 1 para 1, e coloco aqui 1 para 1. Se eu precisar estar criando a especificação de escala, de diferentes escalas, se eu tiver uma vista maior que eu queira mostrar um detalhe, mas vamos supor que tivesse um detalhe, né, nessa parte aqui, eu poderia fazer isso, então criar essa especificação e pronto, né? Vamos lá, então eu vou desligar o Layer Viewports, porque eu não preciso visualizar a questão das minhas viewports e está pronto. Agora, pessoal, se eu der um Ctrl P e der um OK aqui e escolher um lugar para salvar qualquer área de trabalho, e vou dar um salvar aqui, só para mostrar para vocês. Olha só, já abriu ali embaixo. Olha só, pessoal, que legal, que top. Abriu ali embaixo o meu desenho, né? Ó, o meu desenho, esse desenho aqui, que está aqui, que eu fiz no AutoCAD agora, mostrei a configuração de layout para vocês, ele está aparecendo aqui embaixo, porque esse é o PDF que eu salvei aqui. Então funcionou. Agora já dá para dizer que vocês já sabem fazer configuração de cotas, configuração de escala e configuração de layout de impressão, certo? Pessoal, fiquem tranquilos.
eu sei que essas configurações não são tão fáceis, são difíceis. Tem muito projetista que tem dificuldade em acertar a escala. Projetista que faz desenho muito bem, então é uma configuração avançada. No nosso projeto 2, a gente vai precisar fazer isso, tá? Porque faz parte da emenda a questão de folhas e escala. Eu vou passar todas as especificações das folhas para vocês por e-mail. E a gente vai ter muitas aulas para treinar isso em cima de alguns desenhos que a gente já fez, certo? Então fiquem tranquilos, essa é só a primeira aula em relação a esse assunto, tá bom? Então vamos lá, então meu desenho está pronto, está tudo certo, só tem um detalhe que eu preciso fazer, né, que eu prometi para vocês que eu ia fazer nessa aula, que é a questão da minha flecha, que eu ia criar um bloco para minha flecha. Então eu vou voltar para o model, eu estou no desenho aqui, a minha flecha não ficou legal. Né? Não ficou legal. Se eu olhar para minha flecha do meu desenho, é uma flecha bem mais elegante, né? Mais fininha. E a minha flecha ficou uma flecha meio simples, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou editar essa flecha e eu quero criar, vamos supor, uma flecha através de um bloco. Né? O que é um bloco? O bloco é uma parte do desenho, ó, eu tenho que colocar aqui um offset bem pequenininho, 0.1. Vamos só acertar aqui, para acertar o desenho. Ó, tô dando uma emagrecida nessa flecha, certo? Já tá bem magrinha. Vou dar um filet daqui para cá para cortar. Vou dar um filet daqui para cá para cortar. Vou dar um filet daqui para cá. Opa, e um filet daqui para cá. Eu já falo sobre blocos. Fechou, deletei. Ops, deletei. Agora ela ficou magrinha, né? Ficou bem mais parecida com a que eu realmente precisava, né? Então vamos lá, eu vou pintar ela, né? Então vou dar um hatch, vou clicar, dar um sólido, enter. Perfeito, a minha cota está... A minha cota não, né? Não deixa de ser uma cota, mas a minha flecha está pronta. Perfeito? Só que o restante das minhas flechas não tá legal, não ficou igual ao que eu queria. Então vamos acertar essa questão dessa flecha para ela ficar 100%. Né? Então eu vou selecionar essa flecha e eu vou aqui em blocos. Né? Não está aparecendo para vocês, mas na primeira janelinha do bloco tem ali Create, né? Criar bloco. Se eu clicar nessa janelinha, vai aparecer essa janela aí. Legal que a janela está sendo visualizada. Aí aqui eu vou criar um bloco, por exemplo, seta underline 01. Né? Aí eu vou especificar um ponto de colagem nela. Né? Aqui o legal era um ponto de colagem eu especificar na ponta dela. Né? Eu peguei na pontinha, aí ele pega as coordenadas da ponta, né? E basicamente é isso, né? E dou um ok aqui, beleza, ok. Então agora, pessoal, eu não tenho mais uma rachura, eu não tenho mais linhas, eu tenho um bloco, né? Que se eu copiar aqui, eu vou copiar ele inteiro, entendeu? Vamos deletar esse daqui, aqui eu tinha linhas, eu tinha rachura. O bloco, ó, eu tenho linhas, tenho rachura. O bloco é uma parte inteira, né, do desenho. Se eu for lá em bloco, agora que eu já criei o bloco, der um insert, seta, ó, eu já puxo a seta inteira. Estão vendo? Pam. Se eu der um insert de novo, seta, eu já tenho a seta inteira. O único problema aqui é que ela sempre vem na mesma direção. Então aqui eu tenho que dar um rotacionar para que ela fique exatamente como eu quero. E mover. Né? Ou seja, imaginem, pessoal, aqui eu estou com um desenho muito simples. Né? Ó, aqui os blocos, por enquanto, eu tenho bem pouquinho bloco. Né? Vamos ver se aparece. Não aparece. Tá. A gente vai treinar mais bloco também, tá, pessoal? Mas qual a vantagem do bloco? A vantagem do bloco é que imaginem que eu estou fazendo um projeto de uma casa, um projeto de uma indústria, que eu estou colocando, por exemplo, extintores, né, nessa indústria. Eu tenho 200 extintores dentro da indústria. Eu criei um desenho específico para o extintor.
Aí, qual que é a vantagem do bloco? A vantagem do bloco é que ele está todo interligado. Então, o que acontece? Se eu editar o bloco, ele vai editar. Então, daqui a pouco, ó, bloco, edit. Vamos só mostrar aqui rapidinho. Daqui a pouco, o meu bloco aqui não está mais atendendo a minha necessidade. Eu tenho que mudar os meus extintores, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, certo? O que eu vou fazer? Se eu colocar aqui, por exemplo, vermelho e colocar aqui close, né, save, olha só, eu alterei esse bloco, mas além de alterar esse bloco, essa parte do desenho, eu alterei todos os desenhos, ó, todos estão iguais. Então a vantagem do bloco é essa. Se eu tivesse 200 extintores aqui, 200 desenhos do extintor, 200 desenhos de tomada, quando eu alterasse essa questão do bloco, todas as partes do desenho que estivessem dentro desse bloco iriam alterar de forma automática. Isso é extremamente interessante para nós. Por quê? Porque daí fazer grandes modificações em desenhos, em projetos, fica muito, muito fácil, certo? Então, se eu digitar block aqui, eu vou ter todas as configurações de block, né? Block editor, block, tudo, né? Certo? Então, basicamente, é isso, pessoal. Certo? Para a criação de block. Então, é isso, meu desenho está pronto, fechou. Agora, se eu gerasse a impressão novamente, ele ia ficar com essa questão aí mais legal, né? Ia ficar mais bonitinho. E aí, pessoal, gostaram? Isso é uma aula que tem muita informação, né? Essa aula basicamente é uma aula só de informação. Percebam que eu só falei de configuração, não falei de desenho, então eu acho que é uma aula que pode ser até consultada depois, né? Porque tem muita informação mesmo, né? Aí a gente falou de questão de diferentes configurações de escala, configuração de impressão, selo de impressão, blocos, tudo isso está nessa apresentação de hoje, né? Então, talvez vocês possam até assistir mais de uma vez aí e ver alguns detalhes para tentar acertar. Tentem fazer isso no desenho de vocês, né? Essa seria a tarefa. Não vou cobrar isso para entrega, porque é uma tarefa mais para que vocês treinem, porque antes de eu cobrar, eu quero treinar isso com vocês, então na próxima semana a gente vai fazer uma aula com desenho que eu vou estar disponibilizando para vocês e vou estar auxiliando vocês no Teams, né? Para que todos consigam fazer e eu ajudar todos. Tá certo? Então, obrigado, boa semana, pessoal. Tchau, tchau.